Boa noite, gente. Boa noite, Mendonça. Boa noite. Nelson Monteiro, presidente do Endireita Pernambuco. Todas as nossas perguntas são provenientes de discussões dos 394 grupos que a gente faz parte da direita pernambucana. A primeira pergunta, Mendonça, é o que o senhor acha do PSB de Paulo Câmara? Uma calamidade, uma tragédia, uma coisa, infelizmente, que, sinceramente, colocou Pernambuco no fundo do poço, mais uma vez, né? E a gente vai ter que resgatar. E o resgate de Pernambuco, ao meu ver, começa pela eleição de prefeito da capital. A gente vai ter que derrotar o PSB, aqui no Recife, para vencer a eleição de governador. E essa missão, ela tem que ser uma missão para além dos movimentos de direita. Eu quero expressar aqui para vocês. Se a gente tiver a missão de marcar posição, a gente vai perder a eleição. E é por isso que eu tenho defendido tanto a ampliação, a unidade. Coloco o meu nome, mas não coloco como o inevitável, o bambambam, a última Coca-Cola no deserto, a bala que matou Kennedy. Não sou nada disso. Eu sou apenas um cidadão pernambucano que tem coerência, que tem posição, que tem história, que tem retidão, que tem caráter e que quer mudar a história de Pernambuco. Já atuei em várias funções públicas e quero emprestar a minha experiência de vida como uma alternativa para começar a recuperação do Estado a partir da derrota do PSB e do PT, que governam o Recife há 20 anos, alijando eles por um bom tempo aqui do comando da nossa cidade. Mendonça, quando o senhor era deputado estadual, o seu assessor José Fernando Uchoa Costa Neto foi nomeado para a direção da LAFEP. Quem não sabe o que é LAFEP, é Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco. Tornou-se aliado de Paulo Câmara, na chapa da Frente Popular, na época, né? E teve o apoio do DEM, que o senhor preside aí no Estado de Pernambuco. A pergunta é, por que Mendonça Filho, naquela época, apoiou Paulo Câmara e ainda por cima indicou a nomeação da direção da LAFEP, o seu assessor? O começo da pergunta como foi? Por que Mendonça Filho apoiou Paulo Câmara nessa época? No começo, o começo, quando o senhor era deputado estadual... Não era quando era deputado federal. Claro. Vamos lá. Só porque tem um erro aí de história, e aí você não expressou bem, quando eu fui deputado estadual foi em 86, e quando eu fui deputado segunda vez estadual foi em 90, então terminou fazendo uma confusão na minha trajetória. Isso aí foi 2014, muito tempo depois, aí 16 anos depois, aí, bem na frente. Bom, a eleição de 2014, todo mundo acompanhou aqui. O Brasil ficou dividido e Pernambuco ficou dividido também. Né? Aqui em Pernambuco, eu tinha duas opções. Ou votar no palanque de Dilma, que era candidata à reeleição, ou votar no palanque de Aécio, que era a posição que a maioria, eu creio aqui, dos presentes optaram. Eu fiz a opção por votar no palanque de Aécio, para presidente da República, que foi o candidato do PSDB, que foi, inclusive, para a disputa do segundo turno com Dilma Rousseff. Naquela ocasião, houve uma migração do PSB mais para o centro. Tanto é que Eduardo Campos era pré-candidato a presidente da República, veio a falecer naquele desastre de avião e terminou, o PSB indicando Marina Silva como candidata a presidente da República em substituição a Eduardo Campos. Em Pernambuco, todo aquele palanque do PSB, eles negam isso. Aliás, o PSB tem essa capacidade de ficar sempre, negando a própria história. Votou, inclusive João Campos, candidato do PSB, votou em Aécio Neves. E nós, do Democrata, só tínhamos uma alternativa. Qual era a alternativa? Mais à direita, naquele leque de opções, era votar no candidato que se identificava com o PSDB, que expressava a direita em Pernambuco. Votei em Aécio, votei em Paulo Câmara em 2014, e o governador me pediu a indicação para uma função que foi o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, LAFEP. E Zé Fernando, que inclusive está aqui presente, de camisa azul, ocupou a presidência do LAFEP. Só que, para concluir a história, que eu acho que ela é importante e ilustrativa do meu caráter, e que pouca gente faz isso, um ano depois de
Paulo ser eleito e tomar posse em janeiro de 2015. Quando chegamos em 2016, nós tivemos as eleições municipais e o início das discussões para a eleição municipal de 2016. E aí eu recebi um portador do governador no meu gabinete em Brasília, dizendo: ou você apoia Geraldo Júlio para prefeito do Recife em 2016, ou você tem que entregar todas as funções que você tem, os cargos e posições no Estado. Eu digo, eu não negocio e nunca negociei apoio político em troca de cargo. Então, se você está pensando que eu vou fazer isso, você está muito enganado. E Priscila queria ser candidata a prefeita do Recife em 2016. E eu digo, Priscila, você quer ser candidata a prefeita? Ela disse, quero ser candidata a prefeita. Eu quero sair do partido para ser candidata a prefeita. Você não vai sair do partido para ser candidata a prefeita, não. Você vai ser candidata a prefeita pelo DEM, mas o governador vai lhe punir. Eu digo, pouco importa que o governador vai me punir. Ele está aqui, os cargos estão entregues. Eu passei 1 ano e pouco apoiando o governo, e naquela ocasião rompi com o governador. Poucos em Pernambuco abrem mão de posição política, ou abrem mão de cargos, em favor de uma posição política sólida. E eu fiz isso. Isso é coerência, isso é posição, isso é coragem. E isso, graças a Deus, nunca me faltou na minha vida. Mendonça, em 2018, o senhor não apoiou o presidente da República no primeiro turno. O senhor apoiou o presidente Geraldo Alckmin, né, do PSDB. Fez campanha junto com Armando Monteiro Neto. Armando Monteiro que foi visitar Lula preso em Curitiba, que beijou na mão do presidiário. Armando que foi ministro de Dilma. Armando chegou até a dizer naquela época, em uma rádio ao vivo, foi na Rádio Jornal, né, que Bolsonaro era um deputado fraco e bizonho. O senhor fez casadinha até com Bruno Araújo, quando era candidato ao Senado, em 2018. Todos naquela época, no primeiro turno, de certa forma, eram adversários de Bolsonaro. Então, quando o senhor, né, fez parte da frente aí, Pernambuco que vai mudar, recebeu até um apoio inusitado na região metropolitana, aumentando o número de prefeitos da base do governador Paulo Câmara, do PSB. Júnior Matuto, PSB, prefeito de Paulista afastado por corrupção. Então, Júnior Matuto disse, abre aspas, como um soldado que vai formar um exército para colocar Mendonça Filho no Senado Federal. Isso foi publicado no dia 14 de setembro de 2018, no blog do Jamildo. Tem fotos, junto com o Júnior Matuto, tudo. O senhor então disse, abre aspas, Júnior, você sempre foi um cara muito correto comigo. Tenho gratidão a este apoio. Uma coisa é ter apoio, e outra coisa é vestir a camisa e fazer com que as pessoas acreditem em você. E que possa vestir a camisa. Nunca vou esquecer seu gesto, afirmou então, pré-candidato, né, a Senado, Mendonça Filho. A pergunta é, Mendonça Filho, como o senhor pode explicar esse apoio de Júnior Matuto ao senhor, a sua candidatura ao Senado em 2018? Bom, Nelson, vamos lá, né? Primeiro, eu quero aqui fazer uma defesa pública de Armando Monteiro. É um homem sério, e eu acho que a gente tem que acabar com a tese de que se o sujeito tem algum nível de divergência política, ele passa a ser satanizado, né? Eu não professo esse tipo de posição. Até antagonistas do ponto de vista político, muitos deles eu respeito, pela coerência, pela posição, pela história. Armando é um homem de bem, é um homem sério. Nem tudo que ele, eu diria, caminhou do ponto de vista político eu o acompanhei. Em muitos momentos da história eu estive em palanques distintos do dele, eu diria até a maior parte talvez. Ele, por exemplo, foi ministro de Dilma, eu não fui ministro de Dilma, nunca apoiei o PT, nunca votei no PT na minha vida, e ele nunca votar, nunca digitei o 13, nunca escrevi o 13 na minha vida. Então, essa é a minha história de vida. Agora, isso não me dá o direito de respeitar um homem como Armando, que é um homem de bem, um homem sério, um homem coerente, um homem íntegro, que tem a sua posição e a sua história política. E eu não vou abrir mão de defender aquilo que eu acredito por conveniência a quem quer que seja. Ele saiu de uma posição mais de alinhamento ao PT, veio mais para o centro e formou uma aliança de alternativa ao PSB. E a gente tinha que construir uma alternativa. Naquela ocasião, o Armando chegou a, inclusive, me oferecer a indicação, ninguém sabe disso, ou pouca gente sabe,
da cabeça de chapa, de ser candidato a governador. Eu disse, Armando, eu não tenho condição de ser candidato a governador, porque eu saí do ministério de um governo contestado, que era o governo Temer, fruto de um processo de impeachment, e a dominação do Estado era lulopetista. Eu digo, com a dominação, principalmente do interior, do lulopetismo, eu vou ter muito menos chance do que você. E assim, eu saí candidato a Senado. Minha candidatura a Senado foi muito mais um gesto de coragem do que qualquer coisa, porque eu sabia que era uma eleição difícil, eu perdi por 1% naquela disputa. Mas não abri mão das minhas convicções. Você falou aí sobre o apoio à Alckmin. Isso é o que me valoriza. Eu não criei um Mendonça Bolso, não criei nada disso. Porque muitos até que me procuraram, Mendonça, larga Alckmin e vai para Bolsonaro. Eu não sou oportunista, meu amigo. Eu não abro mão daquilo que eu assumo de posição. No dia que eu fizer um gesto oportunista do ponto de vista político, pode dizer, Mendonça, se acabou. Nunca fiz isso na minha vida. Agora, nunca desrespeitei esse cidadão que está aqui do lado, assim, atrás de você. Eu desafio alguém a encontrar um discurso. E tive a coragem, no segundo turno, de assumir uma posição pública em favor dele, quando muitos se esconderam, muitos que até estão do lado dele hoje, e que estarão abandonando ele em breve, quando o ciclo de poder mudar. E com relação a Júnior Matuto, quem é o candidato a senador de Pernambuco, que vai, tendo um apoio de um prefeito, vai dizer, eu não quero seu apoio. Eu não sou fiscal de imposto de renda, não sou fiscal do Ministério Público, se ele queria me apoiar, eu não fiz troca nenhuma, não tinha nada a oferecer, recebi o apoio. Não quer dizer aval a coisa alguma, apenas recebi um apoio. E foi um gesto de coragem dele, diga-se de passagem. O sujeito contestar o próprio partido para votar em mim por conta do que eu fiz para o Paulista. Inclusive tem lá um campus novo do Instituto Federal de Pernambuco, do IFPE, construído, que está prestes a ser inaugurado, que eu deixei a verba, eu digo, destinada e está sendo concluído numa ação importante para a educação técnica e profissionalizante de Pernambuco. Se o povo de Paulista aqui me agradecer, e eu, inclusive, fui o senador mais votado de lá, e ele sentiu isso por parte da população, eu tenho que dizer muito obrigado pelo apoio, mas não quer dizer que eu vou avalizar qualquer coisa errada de quem quer que seja. Se um eleitor votar em mim e no outro dia cometer um crime, eu não sou culpado pelo voto dado na minha pessoa, e muito menos por qualquer outro homem público, vereador, prefeito, deputado, seja lá o que for. Mendonça, a última pergunta da minha parte. Mendonça, depois da saída do DEM e do MDB da base do governo de Bolsonaro, oficialmente, né? Está publicado aí em todos os veículos de mídia, o seu partido ficou um pouco mais distante do possível apoio do Palácio do Planalto ao seu nome à Prefeitura da cidade do Recife. O que o senhor acha de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, esses dois sabotadores da pauta do governo federal? Por exemplo, a MP da carteirinha digital, que beneficiaria milhões de estudantes, e a tornar o 13º do Bolsa Família permanente. Deixaram caducar essas MPs. Repetindo, a pergunta é, o que é que o senhor acha de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, porque o senhor nunca se manifestou publicamente sobre esses dois sabotadores do Palácio do Planalto? Vamos lá, Nelson, vamos aqui tentar extrair um pouco uma visão, eu diria, clara desse contexto. Primeiro, a formação do governo Bolsonaro, que para mim foi um erro, ela obedeceu uma lógica de desprezo aos partidos políticos, no início. Hoje você está em busca da construção de uma base parlamentar. Eu ouvi, e quem acompanha a política sabe disso, que ia montar um governo com base nas frentes parlamentares. Era uma coisa, aqui para nós, inusitada e, sinceramente, desculpa a expressão, equivocada do ponto de vista político. Tanto é que houve dificuldades no âmbito da aprovação das principais medidas no parlamento brasileiro. O DEM é um partido amplo, que tem, eu diria, vários nomes de peso a nível nacional. Alguns nomes que votaram em Bolsonaro no primeiro turno, poucos, eu diria até. Um deles é ministro de Estado, o ministro Onyx Lorenzoni. Outra, Tereza Cristina, que é também ministra da Agricultura. Diga-se de passagem, é o partido que mais membros tem na equipe ministerial do governo, e se esquecem disso. Quando usam para me criticar, utilizam a omissão de desconhecer que tem 2 ministros. Tem 3 governadores, os 3 são bolsonaristas. Ronaldo Caiado, que
teve uma rusga com Bolsonaro, mas depois o próprio Bolsonaro disse, o presidente Bolsonaro, que era apaixonado por ele. Vocês devem se recordar disso. E o governador Mauro Carles, que é do Tocantins, e o governador Mauro Mendes, que é do Mato Grosso. 3. E vários parlamentares que dão apoio ao governo. Agora, o governo fez uma opção por não montar uma base parlamentar. Não é minha responsabilidade. Com relação a Rodrigo e Davi, eu tenho muitas discordâncias, inclusive essa da medida provisória da carteira estudantil. Até porque eu sempre tive diálogo com os estudantes, e até com representação da UNE como ministro da Educação, mas nunca avalizei a estatização da representação estudantil. Acho isso uma aberração, você viver das tetas do governo para sustentar máquina estudantil que é dominada pela esquerda no Brasil. Então, eu professo, e tem uma posição, eu diria, antagônica a ele. Outra posição antagônica com relação à legislação que está sendo votada da fake news, que eu acabei de mencionar, que ambos têm uma posição diferente da minha. Então, como membro de um partido político, tem posições que eu concordo e tem posições que eu discordo. Você enalteceu e destacou aquelas matérias que são, de certo modo, negativas para a proposta do governo, mas você tem que reconhecer que a PEC foi aprovada graças ao esforço do parlamento. E aí não há como deixar de considerar algo positivo para o governo. E que sempre, se não houvesse a liderança da presidência da Câmara e do Senado, certamente a gente estava ainda sem reforma da Previdência, que é uma das bases fundamentais para o reequilíbrio das contas públicas, e que foi muito importante para a sustentação do presidente da República. Então, eu respondo pelos meus atos, eu respondo pelas minhas posições. Muitas vezes eu discordo de membros do partido e muitas vezes eu concordo. Agora, eu não sou Maria vai com as outras. Eu tenho ideia própria, posição própria e coerência e história de vida. Era a bateria? Tá ligado. Nil, liguei aqui também, viu? Boa noite, Mendonça Filho. Obrigado por ter sendo gentil e ter se disponibilizado aqui para conversar com a base aqui, com os conservadores de Pernambuco. Boa noite, plateia, boa noite, internautas que estão nos acompanhando, né? Nesse momento com bastante audiência. Mendonça, tenho duas perguntas para o senhor. Uma delas é o seguinte: em reportagem amplamente divulgada nos grupos de direita, reportagem do Diário de Pernambuco, no dia 14 de outubro de 2019, o DEM lança chapa popular coletiva formada para concorrer a uma vaga na Câmara do Recife, na eleição municipal de 2020. Entre esse grupo de 5 pessoas que se inspirou no Juntas do PSOL, tem em seus membros pessoas que já militaram ou ainda militam nos movimentos sociais de extrema esquerda, como o Ocupa Estelita, o MTST. O voto conservador talvez servisse, se os conservadores votarem no senhor, servisse aí para ajudar a eleger pessoas que estão, né, em total desconformidade com as nossas pautas conservadoras. O senhor disse, abre aspas, uma honra ter esse grupo conosco. É a voz do povo se fazendo presente, discutindo políticas públicas da cidade. E estamos montando uma chapa forte para a Câmara Municipal do Recife. Fecha aspas. Como o senhor apoia esse tipo de pessoas e essa proximidade na sua campanha, né? E como explicar essas ações diante de um grupo conservador? Bom, primeiro que eu acho que eu tenho uma expressão popular que diz que quem tem ideia fixa é doido, né? Assim, você tem que ter o direito de mudar e mudar de posição. Eu acho que você tem uma posição histórica, não quer dizer que você vá, eu digo, morrer com ela. Talvez aqui dentro desse ambiente
alguém já tenha votado no PT, em Lula na vida, alguma vez na vida, ou em Dilma, não sei. Ou não. Ou alguém que está nos acompanhando de fora aqui na plateia. Você não pode condenar essa pessoa para o resto da vida. Então, esse grupo, que é um grupo que tem atuação no MEC, ou no COC, me procurou. Tem uma mulher que é Kátia, que ela tem um trabalho social importante, ela é agente de saúde, né? Tem um Dimas, que trabalha na área de esportes, que é uma pessoa também que tem uma inserção social relevante, Didil, que também tem uma inserção social e faz parte do Preseis, que é a representação das zonas de interesse social aqui na cidade do Recife. Então, o grupo, inclusive, originalmente, ele tinha, eu diria, uma representatividade maior. 2 deles decidiram não mais marchar com os 3 outros que sobraram para a apresentação dessa disputa. Então, eu acho que você tem que respeitar. O mandato popular ele é único, alguém vai encabeçar a chapa, eles se dizem admiradores do meu trabalho, da minha história, daquilo que eu defendo, estão cansados do PSB. Se a gente for por essa tese, me desculpe, a gente vai perder a eleição até 2090, não é 2030 não, 2090, 2100, e a gente não vai ganhar uma eleição em Pernambuco, porque se a gente for contar os eleitores que já votaram no PSB e no PT no Recife, meu amigo, e não puxar eles para o nosso lado, aí é melhor a gente ficar em casa e não disputar mais eleição. Eu tenho que conquistar do lado de lá e convencê-los de que eles estavam no caminho da perdição, no caminho errado, e que eles precisam engrossar as nossas fileiras. Então, o que eu puder fazer, eu não estou transigindo nas minhas ideias. É gente séria, humilde, e a gente tem que inserir na área popular. A gente imaginar que a gente vai ganhar a eleição aqui nos bairros nobres do Recife, Casa Forte, Boa Viagem, enfim, Graças, Torre, tenha paciência, tem que entrar na área popular. Esse final de semana, andei pelo Alto do Eucalipto, estive no Alto de Santa Isabel, e eu sou pé no chão, e pé na lama, quando é necessário, e entrando na área pobre. Nelson sabe porque ele tem, eu diria, uma atuação também na área mais carente da cidade do Recife. Se não for assim, não adianta. Candidato que está trancado em sala de ar-condicionado e está, eu diria, imaginando que o domínio dos mais pobres do Recife é da esquerda, a gente vai realmente nadar e morrer na praia. Eu já cansei de nadar e morrer na praia. Eu quero nadar e chegar na terra e celebrar a vitória para emancipar e tirar da mão da esquerda a cidade do Recife. Muito bem. Candidato, no dia 24, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você vai conseguir responder subdividindo isso. Rapidamente. Bom, dia 24 de abril de 2020, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, anuncia em cadeia nacional que está deixando o governo Bolsonaro. Em meio a tantas polêmicas, o senhor postou nas suas redes sociais, abre aspas, o Brasil, a sociedade e o governo perderam com a demissão do ministro Sérgio Moro. Isso no mesmo dia que ele anunciou. Lamento muito que, no meio de uma pandemia com consequências sociais e econômicas gravíssimas, o país assista a uma sequência de decisões que contrariam os interesses do povo brasileiro. E manifesta solidariedade e tal, fecha aspas. Primeira pergunta sobre o Moro. Se o senhor realmente, passado esse período, esse tempo aí, o senhor confirma que realmente foi uma péssima decisão tirar o ministro Moro do governo? Segura aí um pouquinho. Nesse mesmo raciocínio, no dia 16 de abril de 2020, Mandetta anuncia também a saída do Ministério da Saúde. Da mesma forma, também no dia 16, o senhor coloca em suas redes sociais, abre aspas, meu abraço fraterno a um amigo Mandetta, faz referência a ele, com um reconhecimento ao excelente trabalho, tal, fecha aspas. Quer que o senhor, transcorrido também esse período, depois da saída do ministro de Saúde, o senhor ainda continua com o mesmo posicionamento que Mandetta fez um excelente trabalho
e que Moro fez um excelente trabalho? Bom, vamos lá. Moro, primeiro, acho que ele atuou de forma a perseguir a corrupção no Brasil e com a Lava Jato, fazer com que a gente tivesse talvez o maior e mais, eu diria, poderoso instrumento de combate à corrupção da história do nosso país, que foi a Operação Lava Jato. É evidente que muitos vão alegar que houve excessos e falhas, e é difícil uma ação como aquela você não ter, eu diria também, erros cometidos. Mas, por certo, se porventura aquela operação não existisse, a gente não tinha tido o desvendamento do emaranhado de corrupção dentro da realidade do poder público no Brasil e a condenação de tantos petistas e pessoas que estavam envolvidas em atos ilegais, ilícitos e atos de corrupção. Eu acho, sinceramente, que o legado histórico dele, principalmente como juiz, é difícil você desprezar, muito pelo contrário. É algo importante a destacar. A história do Brasil vai e será sempre contada a partir da liderança no combate à corrupção exercida pelo ex-ministro Sérgio Moro. Eu não tenho nenhuma razão para se dizer, para me colocar como, eu diria, seguidor, mas eu não vou tirar, de forma alguma, o seu legado histórico. Eu não vou tirar. Ele saiu do ministério, tá certo? Eu acho que, para o governo, era melhor que ele continuasse como ministro, a partir do simbolismo que ele ensejou e que ele performou como juiz da Lava Jato e combatente da corrupção no Brasil. Houve claramente um desentendimento dele com o presidente da República, me parece que a decisão de saída foi dele, né? Se demitiu do ministério, não foi demitido, e, enfim, tenho que respeitar a posição que ele adotou, né? E, do ponto de vista prático, se você fizer a leitura correta daquilo que eu escrevi nas redes sociais, eu elogio o fato de que ele foi um ministro qualificado, e se não fosse qualificado, eu creio que o presidente da República não tinha convidado ele para ser ministro da Justiça, e foi um homem que trouxe uma grande contribuição para o Brasil. E que, no meio de uma pandemia, evidentemente, uma crise política não seria desejável, foi o que eu expressei. Algumas pessoas até defenderam para mim que eu apagasse isso das minhas redes sociais. Eu não apago minha história. Tem alguns aí que vivem postando e apagando. Aí não é conveniente, apaga. Eu tenho essa posição de forma clara. Com relação a Mandetta, eu tenho uma relação pessoal com Mandetta. Não é pelo fato de eu ter uma discordância eventual com quem quer que seja, que eu mude o conceito. Eu tenho até amigos que são simpatizantes do PT. E eu não vou deixar de ser amigo do cara porque ele tem uma posição ideológica ou política diferente de mim.